E aí, tudo bem com você? Eu estou aqui no olho do furacão. Literalmente no olho do furacão. Eu estou no meio do alagamento, da enchente, no meio do caos, como você quiser chamar. Eu estou na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E você já deve saber sobre o caos que se abateu sobre o Rio Grande do Sul com as chuvas torrenciais que vem caindo aqui há quase uma semana. E com certeza você deve saber disso. E agora, nesse final de semana, as chuvas voltaram a cair, replicando a inundação e elevando o nível de vários rios pela segunda vez. Por favor, orem por nós, tá certo? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2022, eu nunca vi uma catástrofe como essa que está aqui acontecendo. Nem nos Estados Unidos, onde eu morei por 6 anos, na época de furacão, eu vi uma situação como essas. Para vocês terem uma ideia, as prefeituras e defesa civil das cidades da Grande Porto Alegre não possuem uma infraestrutura muito boa. A infraestrutura é muito pequena e os recursos extremamente escassos para combater essa guerra contra a natureza e salvar as pessoas que estão isoladas, ilhadas em situação de extremo risco. Existem pessoas que não saíram de suas casas. A água já chegou a mais de 1 metro de altura em alguns lugares e elas não têm como sair. Outros lugares a água já chegou até o teto de suas casas. E muitas pessoas estão nos telhados suplicando a ajuda das pessoas. Idosos, crianças, animais, pessoas pedindo ajuda e pedindo que as pessoas venham socorrer elas de cima dos telhados. Um dono de barco, aos prantos, depois de ajudar tantas pessoas, com o emocional já praticamente abalado, disse que estava com 2 crianças no barco e uma delas pediu para que ele fosse ali perto pegar uma bonequinha que estava boiando. E quando ele chegou perto, era um bebê que estava morto. E vocês sabem quem está ajudando essas pessoas? Voluntários de vários lugares, os vizinhos, pessoas que possuem pequenos barcos, jet skis, igrejas, assistências sociais das igrejas. A nossa ADRA, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, colocou à disposição a ADRA, a assistência social também da Igreja Batista e de várias outras denominações. Para vocês terem uma ideia, algumas prefeituras pediram para que a ADRA e algumas assistências sociais de outras denominações assumissem 4 centros de apoio, cada uma apoio à vítima, porque eles não possuem estrutura para administrar esses centros. Realmente o Rio Grande do Sul está mergulhado num caos. Mas eu não quero aqui falar sobre o caos do Rio Grande do Sul, como muitos e muitos vídeos estão mostrando, circulando pela internet. Vocês já devem estar até cansados desses vídeos. E eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, que me deixa com muito medo, que tudo isso que está acontecendo, que todo esse caos faz parte daquilo que vai acontecer próximo à volta de Cristo. Eu quero falar da última mensagem de Deus para nós, que Ele está dando neste momento para mim e para você. O último apelo de Deus. E depois disso, tudo vai acabar. E esta mensagem está sendo dada agora e muita gente não está se dando conta disso. Vamos ver qual é esta mensagem? Abra aí a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Apocalipse 14 no verso 6 e nós vamos ler dos versículos 6 até o 8 e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o que está acontecendo e também o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A Bíblia diz o seguinte: Então viu outro anjo voando pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E a profecia continua até o verso 12. E esse texto que lemos
é a primeira parte, para vocês terem uma ideia, a primeira parte das 3 mensagens que Deus quer dar para nós. Tem gente que acredita que as 3 mensagens de Deus, ou as 3 mensagens angélicas, se resumem apenas nesses primeiros textos deste capítulo. Mas ela continua. E quem sabe no próximo vídeo eu vou dissecar aqui as outras 2 mensagens finais do capítulo. Mas para a gente ter um entendimento melhor, nós vamos nos concentrar nesse primeiro bloco de Apocalipse 14, 6 a 8, tá bom? Quando a profecia de Apocalipse 14 diz que um anjo voava pelo céu, no meio do céu, e este tinha na mão o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, este anjo aqui, ele não é literal como muitos acreditam. E tem muita gente, muitos influenciadores digitais que são hoje os profetas, os falsos profetas da internet. Eles dizem que esse anjo é um anjo literal e que Deus está mandando uma mensagem através dele e ele vai voar por todo mundo e todo mundo vai ficar sabendo sobre a última mensagem de Deus. Mas esse anjo aqui, ele não é literal. Ele não quer dizer que um anjo vai sair do céu enviado por Deus para pregar aqui na terra. Anjo em profecias quer dizer mensageiro. E esse mensageiro é nada mais, nada menos que a igreja de Deus na terra. E quem é a igreja de Deus na terra? É toda a igreja que tem aos montes por aí? Não, não é. Vai um pouquinho mais para baixo em Apocalipse 14, no mesmo capítulo, lá no versículo 12, que você vai saber quem é a igreja de Deus na terra, que vai levar esta última mensagem, como o anjo diz. Como diz a profecia a respeito deste anjo. A Bíblia diz assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, da última igreja de Deus, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ou seja, essa é a última igreja, a igreja remanescente, a última igreja que existirá. E estes são descritos simbolicamente em Apocalipse 14, 6 a 8, como um anjo, que significa mensageiro. Em Mateus 24, 14, Jesus diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, aqui existe uma condição, virá o fim. Só depois de ser pregado o evangelho a todo mundo, existe aqui uma condição, então virá o fim. A profecia que Jesus disse em Mateus 24, 14 se complementa em Apocalipse 14, de 6 a 8, onde a sua igreja terminará a pregação do evangelho e então depois disso virá o fim de todas as coisas. E o texto do versículo 8 termina dizendo: para que todos temam a Deus e deem glória a Ele, pois chegou a hora do seu juízo. E juízo aqui, as pessoas pensam que são as catástrofes como essa que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Essas catástrofes em si não são os juízos de Deus, elas fazem parte do juízo de Deus. O juízo de Deus é muito mais amplo do que isto. A princípio, o juízo de Deus na sua plenitude começa com Deus investigando o meu e o seu comportamento diante dos homens. E isso é literal. Se estamos fazendo o bem ou fazendo o mal. E este juízo culmina com o que Daniel capítulo 7 no versículo 10 diz. Ele fala assim: de diante dele, ou seja, de Deus, saía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aqui é a prova de que existe um julgamento sobre todos aqueles que vivem e viveram sobre essa terra. No meio, entre o início e o final do juízo, existe sim o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que faz parte dos juízos. Existem as convulsões da natureza, terremotos, enchentes, deslizamentos de terra, furacões, tornados, tsunamis e uma série de catástrofes naturais que Jesus previu, que os profetas previram e que delineia toda a Bíblia do Velho ao Novo Testamento. E o primeiro bloco, como dividimos as 3 mensagens angélicas, termina dizendo para adorarmos aquele que fez o céu,
a terra, o mar e o Criador de todas as fontes das águas, o Criador de todas as coisas. Mateus 8:27 diz assim: os discípulos disseram espantados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é mera coincidência que o Criador dos céus, da terra e do mar é o mesmo que mandou aquela tempestade lá no barco com os discípulos, que ela se calasse diante de seus discípulos, e ela obedeceu. Queridos, nós estamos no meio de um processo de juízo de Deus, onde apesar de Deus estar nos avaliando se somos bons ou maus, Ele está dando chances para nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. No meio do juízo investigativo de Deus para com os homens, Deus está dando sinais de que estamos caminhando para o final do juízo. E estes sinais são o cumprimento das profecias como descritos na Bíblia, onde muitos não entendem e não fazem esforço nenhum para entender. Deus está dando sinais através da natureza, dizendo: o juízo está terminando, o tempo está acabando. Percebam quanta coisa vem acontecendo no mundo ao nosso redor, onde a natureza está convulsionando e nos elevando à percepção de que alguma coisa está errada. E o pior é que a gente não para ver o que de fato está acontecendo. Preferimos acreditar que a Bíblia é um livro histórico ou que ela foi escrita para os judeus no passado. Preferimos acreditar em misticismo, numas crendices que nos ensinaram desde criança, numa cultura social degradada, onde a gente aprendeu coisas que se ouviu falar, sem aprofundamento nem pesquisa. Acreditamos no achômetro humano. Eu acho isso, eu acho aquilo, e nos esquecemos do assim diz o Senhor. Acreditamos e entendemos filosofias complexas, mas somos incapazes de estudarmos para decifrarmos as profecias bíblicas. Precisamos acordar e entender que a última mensagem de Deus para nós está sendo dada pela Bíblia e pelas catástrofes à nossa frente todos os dias. Deus está chamando a sua atenção. Você não vai poder dizer eu não sabia. Logo o mundo estará numa crise política, econômica, social e natural, ou seja, a convulsão da natureza sem precedentes. Não vai ter volta. E as coisas dos últimos dias serão rápidas, e talvez você não tenha tempo de saber o que está vindo sobre você, igual as águas das cheias do Rio Grande do Sul, que pegaram muita gente de surpresa. E muitos não acreditaram que era o momento de sair de suas casas e foram destruídos e mortos pelas águas. Os barqueiros que estão ajudando as pessoas aqui no Rio Grande do Sul descreveram que havia muitos corpos de animais, pessoas e crianças boiando, mortas nas águas da catástrofe. E eu quero perguntar para você, você vai deixar esse caos do final dos tempos se abater sobre você e sua família? O que você vai escolher? Aonde você vai estar naquele dia, no dia do Senhor? No dia em que as coisas começarem a acontecer e como as águas aqui se elevaram rapidamente, matando muitas pessoas, muitos animais, trazendo prejuízo para as pessoas, financeiro, econômico, de suas propriedades. Você vai permitir que as catástrofes e tudo que vem acontecendo sobre a volta de Cristo abata sobre você e sua família? Você é responsável por sua família. O que vai acontecer muito em breve. E aonde você vai estar naquele dia? No dia do Senhor. Estude a Bíblia. E se você não entender absolutamente nada, não desista. Procure pessoas sérias para estudar a Bíblia com você. Faça lá uma busca no Google e digite Cursos Novo Tempo. E peça o seu estudo bíblico sobre as profecias gratuitamente. Eles enviarão os materiais para a sua casa e você não vai pagar nada por isso. Se você quiser estudar comigo também, mande no meu direct lá. Eu quero
que eu vou mandar uns materiais para você sobre este assunto. Meu querido amigo, meu querido irmão, não se perca. Não deixe as águas do final dos tempos subirem e pegar você desapercebido. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Isso está escrito lá em Marcos 13, nos versículos 12, 19 e 20. Diz assim: e naqueles dias um irmão entregará outro irmão à morte, e os pais aos próprios filhos. Os filhos levantar-se-ão contra os pais e os farão morrer. Todos vos odiarão por causa do meu nome, disse Jesus. Mas quem resistir até o fim, esse será salvo. Porque serão dias de horror, como nunca houve desde o começo da criação de Deus. Nem nunca mais se tornará a haver coisa igual. E o texto termina dizendo assim: se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia, mas por amor dos seus escolhidos, encurtará aqueles dias. Que Deus nos abençoe e nos guarde em tudo isso que vem acontecendo. Que você saia ileso, que os santos anjos de Deus protejam você e a sua casa. Prepare-se, meu amigo. As coisas estão acontecendo e muito rápido. Um beijo no seu coração. Boa semana para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.